Olá, eu sou o pastor João Batista, seu irmão em Cristo, companheiro de vida eterna, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de agora, nós teremos a primeira lição nesta série Distrações. E nós vamos trabalhar uma temática muito importante, onde eu chamo a sua preciosa atenção. Nosso tema: não perca o foco, concentre-se no que é importante. E o texto base, que vou tomar como pressuposto, está em Filipenses capítulo 4, verso de número 12 a 14, onde a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, a vida, ela é feita de escolhas e a todo momento estamos tomando decisões importantes. Algumas delas são positivas, outras são negativas. Algumas nos impulsionarão e outras nos puxarão para trás. Existem escolhas acertadas, mas há também escolhas insensatas. Há lutas que merecem o nosso empenho, outras que drenam as nossas forças. Há batalhas que, de fato, são dignas de serem travadas, outras que tiram o nosso foco. Na primeira temática dessa série Distrações, trataremos de alguns princípios importantes que vão nos ajudar a exercer uma liderança eficaz, cativante, dinâmica, uma liderança impactante e influenciadora. Saiba, Deus nos chamou para sermos líderes influentes e alguns princípios são fundamentais para que nós possamos compreender. Nessa primeira lição, é importante você pontuar princípios que vamos notavelmente destacar e depois de pontuá-los, cabe a você ampliá-los a fim de aplicá-los dentro da sua realidade. Nesse aspecto, apresento para você o primeiro princípio. Não olhe pelas lentes do retrovisor, olhe para frente. Eu vou repetir para você. O primeiro princípio, se você quer concentrar-se naquilo que é importante e não perder o foco, caindo no velho problema da distração, então guarde esse princípio. Não olhe pelo retrovisor, olhe para frente. Isso está basicamente em Filipenses capítulo de número 4, especificamente o verso de número 12, parte A, onde o apóstolo Paulo, com muita clareza e objetivo, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. É interessante nós atentarmos para esse princípio que o apóstolo Paulo, na qualidade de um grande líder, está compartilhando conosco na carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo mostra que precisamos esquecer as coisas que ficam para trás, para podermos avançar para aquelas que estão adiante de nós. Ele nos ensina que ficarmos sempre olhando pelas lentes do retrovisor, preso ao passado, não sairemos do lugar. Para avançarmos, precisamos nos desvencilhar de todas as amarras do passado. Lembre-se desse princípio e eu dou isso como exemplo. Um corredor não pode ter um bom desempenho se ele corre com uma mochila pesada nas suas costas. Isso porque o peso prende os nossos pés ao chão
e as amarras emocionais do passado nos impedem a caminhar vitoriosamente. Aliás, devo ressaltar, até como orientação, a fim de que você saiba lidar com isto na sua liderança e aplicar melhor dentro da sua realidade. As pendências do passado adoecem a nossa alma e tiram-nos o entusiasmo de viver, sobretudo de lidar com pessoas. Por essa razão, lhe dou um conselho: não permita que a sua alegria seja roubada. Não consinta que a sua alma fique presa no cipoal da amargura. Não coloque os seus pés no laço do ressentimento. Não entregue a sua alma jamais aos desvaneios das perturbações da vida. Ou seja, o que eu estou dizendo para você, não terceirize os seus sentimentos. Mantenha-se focado no que Deus chamou para fazer. Esse é o seu foco, liderar pessoas. E na qualidade de líder, lembre-se, você não pode perder o foco se deixando levar pelas distrações. Paulo está nos ensinando um princípio. Não devemos olhar pelo retrovisor, mas olhar para frente. É lá na frente que está o seu, o meu, o nosso alvo. O nosso ideal é a glória de Deus, é contribuir na transformação de pessoas, influenciando-as a se apaixonarem por Jesus. Por isso, lhe dou esse aconselhamento. Tenha foco, seja determinado, se concentre naquilo que é importante e tenha uma liderança cativante e objetiva. Você foi chamado para influenciar e ajudar pessoas a crescer e elas precisam de você. O segundo princípio que o apóstolo Paulo nos ensina é interessante. Não perca tempo com os críticos. Avance para o alvo. Eu vou dizer para você, não perca tempo com os críticos. Avança para o alvo. Estou dizendo isso para você porque é interessante observar que na parte A do verso 12, quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, ele está nas entrelinhas, ressaltando diante dos nossos olhos que ele não perde tempo com os críticos que tentam barrar a sua caminhada. No contexto do apóstolo Paulo, seus críticos, seus opositores, eram os inimigos do evangelho. Isso aponta que nós precisamos saber lidar com a oposição, saber lidar com os críticos, saber lidar com a crítica, não desvanecer, mas prosseguir nessa caminhada. Quando faço essa observação, me vem à memória um exemplo clássico lá no Antigo Testamento, período veterotestamentário. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 28 a 32, narra um fato interessante. Diz o texto ali que Davi, sobre a ordem de seu pai Jessé, foi ao campo de batalha levar alimento aos seus irmãos e aproveitar para obter informações da situação e trazê-lo como mensageiro ao seu pai. Mas ao chegar no campo de batalha, ouviu os gritos de um gigante que desafiava o povo de Deus. E ao perguntá-lo, buscando saber o que estava acontecendo, foi duramente criticado por seu irmão Eliabe. Na verdade, se você observar, enquanto os soldados estavam tomados pelo medo, esse jovem Davi, ao buscar informações, demonstra coragem e chega a dizer: quem é esse que desafia o exército do Deus vivo? Seu irmão Eliabe se opôs, criticando duramente. E o que é pior, Eliabe queria tirar
o foco de Davi. Mas, você vai notar, Davi não permitiu. Se você observar, Davi não gastou tempo e nem as suas energias com o irmão crítico. Pelo contrário, ele tinha uma causa, ele tinha um ideal, ele tinha um alvo. Ele se dispôs a lutar. E ao dispor-se, as informações é levada ao rei Saul, que lhe dá a permissão. E o resultado, você já sabe. Davi venceu aquela batalha, trouxe conquista para Israel, honrou a sua família, entrou para a história da família real e promoveu a glória de Deus. Eu vou lhe dar um conselho como orientação pastoral. Na caminhada cristã, liderando pessoas, vamos nos deparar com críticos, com opositores, com situações que tentarão nos desvanecer. Mas vou lhe dar um conselho. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Não dê ouvido à voz do pessimismo. Não gaste o seu tempo dando ouvido aos críticos. Essa é a nossa segunda lição. Mas vou compartilhar com você uma terceira lição. Se é que você, como líder, deseja exercer uma liderança eficaz, influenciadora, dinâmica, cativante e que ajuda na transformação de pessoas, digo para você, não discuta com os inimigos da obra, trabalhe com maior entusiasmo. Eu vou repetir, não discuta com os inimigos da obra, trabalhe com maior entusiasmo. Ora, se não olhar pelo retrovisor, mas olhar para frente, é seguir o bom exemplo de Paulo, não dá ouvido aos críticos, mas avançar para frente, é seguir o bom exemplo de Davi. Agora, lhe dou um terceiro exemplo de alguém que nos ajuda a não perder tempo discutindo com os inimigos da obra, mas a trabalhar com entusiasmo. Neemias, capítulo 6, verso 3. Diz o texto que quando Neemias chegou em Jerusalém, retornando do cativeiro, a cidade estava há 120 anos debaixo de escombros. O desânimo do povo era imenso, a oposição dos inimigos era esmagadora e a restauração da cidade parecia impossível. Neemias, porém, orou a Deus e agiu. Note isso. Neemias orou e agiu. Avaliou a situação, convocou os seus liderados, também o povo que estava como comitiva para ajudá-lo naquele trabalho e dispôs o povo nas funções certas, nos lugares certos, com a motivação certa. Vou repetir isso para você. Ele dispôs, liderando e colocando cada membro da comunidade na função certa, no lugar certo, com a motivação certa. No entanto, você vai notar, o texto é claro, os inimigos se levantaram para paralisar a obra. Usaram as mais diferentes armas para atingir Neemias, para enfraquecer o povo e para deter a reforma do templo em Jerusalém. Neemias, porém, enfrentou todos os ataques com oração. E o mais interessante, ele não só orou, ele se dedicou ao trabalho, ele foi adiante, trabalhou com entusiasmo. Suportou todos os ataques, todas as críticas com firmeza pétrea e o que é mais interessante, ele instou o povo a trabalhar e a vigiar ao mesmo tempo. Quando todos os esforços dos inimigos foram superados, ainda tentaram a última cartada, a do diálogo. Chamaram Neemias para sentar-se ao redor de uma mesa e assim propor a ele um diálogo.
Sabe qual foi a resposta de Neemias? Está no capítulo 6, verso 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias, com essas palavras e com essa decisão, tomou uma atitude. Ele não perdeu o foco. Ele não deu ouvido àqueles que se colocavam como inimigos da obra. Ele sabia que a distração poderia ser fatal. Ele sabia que a obra de Deus não é para ser discutida. A obra de Deus é para ser realizada. Deixa eu lhe dizer algo. Não perca tempo discutindo com os inimigos da obra. Como, quando, de que maneira, quem vai patrocinar, onde vamos adquirir recursos, como nós vamos conseguir manter. Eu quero que você saiba, o Deus que começou a boa obra é poderoso para concluí-la. Ele providenciará tudo o que você necessita. Por isso, como líder, não perca tempo discutindo com os críticos da obra. Avance e faça a obra de Deus com maior entusiasmo. Mas para finalizar, eu vou lhe dar um quarto princípio. Não discuta a obra, faça a obra enquanto é tempo. Eu estou lhe dizendo isso porque o Senhor Jesus, com muita clareza, no capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João, disse isso aos seus discípulos: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Portanto, trabalhai enquanto é tempo, porque vem a hora quando ninguém mais pode trabalhar. E o que é mais interessante, nesse capítulo 8 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, ele diz algo mais sério, mais piedoso e mais comprometido aos seus discípulos. Não dizem vocês que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eu vos digo ao contrário. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos. Portanto, é de fundamental importância compreendermos que para que não percamos o foco, tenhamos o cuidado de não discutir a obra, mas fazê-la enquanto é tempo. Não discutir com os inimigos a obra, mas trabalhar com maior entusiasmo. Não olhar pelo retrovisor, mas olhar para frente. Com isso, eu concluo fazendo essa aplicação. Nós precisamos ter cuidado com as distrações, porque nessa lição de hoje, fomos desafiados a adotar a mesma perspectiva de homens como Davi, Neemias, Paulo e o próprio Senhor Jesus. Lembremos-nos de que fomos chamados para fazer uma obra importante para Deus. E por essa razão, devemos nos concentrar naquilo que é importante. Assim podemos enfrentar todos os desafios desse novo ano, iniciar exatamente a nossa trajetória com sucesso, bênção e vitória. Por isso, tenha fé e firmeza naquele que te chamou. Mantenha o foco concentrando-se em seus objetivos. Não dê ouvidos à voz do pessimismo. Prossiga correndo para o alvo, deixando para trás os críticos. Faça a obra de Deus com determinação e coragem. Bem, diante disto, concluo, esteja consciente de que a presença de Deus está conosco. Ele vai na sua frente. Ore regularmente, buscando a comunhão com Ele. Isso construirá uma liderança sólida, firme e consistente. E em meio às adversidades, te fará vencer. Deus te abençoe e eu lhe oriento. Não perca a sua concentração. Mantenha o foco.